Boa tarde, graça e paz, sejam bem-vindos mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape para o nosso Fala Deus de hoje. Segunda parte do ensino sobre o rei Davi, ou melhor dizendo, o homem Davi, o menino valente para o homem inconsequente, que pelos olhos quase leva à ruína sua história, suas conquistas, sua existência até a sua descendência por causa dos seus pecados. Mas então, semana passada, pequeno Davi, agora um homem, comete. Eu fiz uma listagem aqui, irmãos, colocando 10 erros. Vamos colocar assim 10 pecados. Porque não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e ponto. Você pecou, tá pecado. Não tem essa, mas o que eu fiz era pouquinho, era pequenininho. Para Deus tem isso, não. Para Deus pecou, pecou. Né? Pecado, irmãos, é o mesmo diante de Deus, independente do seu tamanho. Pecado traz suas consequências. Então nós conhecemos que Davi foi valente, foi obedecer o chamado de Deus, de se colocar diante de Deus na posição de quem defende, de quem luta, de quem faz, em nome do Senhor. Já temos todo esse entendimento. Hoje vamos entender quais os pecados realmente Davi cometeu. Vejo alguns dizendo que ele pecou 3 coisas, como se fosse pouco, né? Mas amém. E outros já dizem 5, outros dizem 10, já vi lista com 15, com 20, depende da interpretação de cada um. Eu particularmente acho que se a gente for esmiuçar, como não existe pecadinho, pecadão, nós vamos ver vários dele, várias faltas do rei, que podemos chamar aqui de pecados. Mas eu fiz uma listagem aqui, não com pecados maiores, os mais visíveis, os que estão assim nitidamente expressos na palavra do Senhor, para nós focarmos aqui nesse estudo, ok? Você não me conhece, sou a Bispa na Costa, e esse é o nosso Fala Deus de toda sexta-feira. Então vem comigo, pega a sua Bíblia, estamos estudando 2 Samuel, Davi, o homem segundo o coração de Deus, seus pecados, consequências, e Deus fazia de conta que não via que Davi estava fazendo. Vamos ao estudo. Em primeiro lugar, 2 Samuel, nós estamos, irmãos, acho que agora há pouco eu falei 1 Samuel, 2 Samuel. Nós estamos no capítulo 11, onde nós vamos ver a história, o desfecho da história de Davi e Batseba. Davi, a linda mulher que quase colocou o reino de Davi a perder, a perdição. Nós vemos o primeiro pecado de Davi. Veja as pessoas dizendo que o pecado de Davi foi o adultério, né? Pelo adultério. Ou então foi a cobiça. Bispo, eu acredito que o pecado de Davi entrou pela cobiça. Porque ele estava ali, viu Batseba, e depois veio o adultério, depois veio o homicídio, depois vieram as outras faltas. Porém, se você prestar atenção, já logo no primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 11, você vai ver que o verdadeiro primeiro passo que Davi precisou dar para que essa avalanche, né, essa bola de neve de pecado viesse sobre a sua vida e junto com ela após as suas consequências, foi o ócio. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 diz assim, ó. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe com ele os seus servos, todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, para mim, eu vejo aqui biblicamente que o primeiro erro de Davi está aqui. Aconteceu que no tempo em que os reis saem à guerra, ele era rei, o que ele estava fazendo em casa? Tá entendendo? Então o primeiro erro entra ali. Se Davi não estivesse parado, ocioso, naquela sacada sem ter o que fazer, olhando para o nada, de repente é isso que surge Batseba. Mas o que nós lemos aqui na palavra agora nos diz que não era para o rei estar ali. Era para o rei estar em batalha. Agora ainda há pouco eu disse, aonde Davi colocava as mãos do Senhor, abençoava. Batalha que o rei Davi se colocava a disputar, a vitória era garantida porque Deus estava com ele. Mas agora Davi não vai à batalha. Eu não sei, porque o ser humano tem diversos sentimentos que podem ter levado com que o rei preferisse estar em casa. Ele pode ter pensado assim, já estou cansado, né? Já ganhei demais, agora eu sou o rei, agora eu sou o Davi. Então pode sim o orgulho, a vaidade ter entrado nele, um sentimento de superioridade. Eu vou para a batalha, eu sou Davi, eu sou o rei, dá licença que agora eu vou ficar aqui no meu palácio, curtindo os benefícios de ser o rei. Porque quantas vezes nós ouvimos ainda nos dias de hoje, não precisa ser rei, não. Não precisa ser rei. Basta às vezes ter um cargozinho assim, ó. Pessoas que sobem um degrauzinho assim e já, não, isso já não é mais tarefa para mim. Eu estou trazendo isso para que nós tenhamos o entendimento que o Senhor requer a humildade de nós em toda a situação na vida.
É óbvio que Deus, quando nos levanta, Ele quer que nós tomemos posse daquilo que Deus colocou sobre nós. Você é o rei, você tem o seu momento, o seu trono, sua coroa. Você é o gerente, você tem o seu momento de comandar, o seu momento de estabelecer as ordens para que aquilo funcione direitinho, mas isso não faz de você acima de ninguém. Isso não coloca você num patamar que você, olha, eu não posso descer para atender, para conversar, para orientar. Mas talvez Davi aqui se sentisse nesse passo da sua vida. Agora, eu quero castelo e água fresca? Pode ser. Isso é uma especulação da bispa, não está na Bíblia. Mas o que a Bíblia aqui nos relata é que ele não quis ir à batalha. Ele preferiu estar em casa. E estando em casa de maneira ociosa, ele vai à sacada do palácio. E ali ele observa Batseba, que ela sim está no seu momento normal. Seu marido Urias está na batalha. E ele está ali, tomando seu banho, tomando um sol, junto com tranquilamente, seguindo sua vida. Então, o primeiro pecado do rei, que eu listei aqui, link, hoje sim, com o link de estudo na descrição deste vídeo. Mas são 5 páginas com muita referência bíblica, eu esmiucei para que vocês consigam entender. Se você for novo no canal, deve estar pensando, poxa, mas a bispa só fala de si e cadê a Bíblia? Descrição do vídeo tem um link com estudo, com todas as referências bíblicas para você, na sua casa, pegar o estudo, esmiuçar aí dentro da sua Bíblia e conferir versículo por versículo, porque tudo que é dito aqui é apenas a luz das Sagradas Escrituras, ok? Então, primeiro eu coloquei a ociosidade, né? O não fazer nada, dizemos por aí ainda hoje, e em todos os tempos, e vemos aqui no caso de Davi, se cumpriu, que mente vazia é a oficina do diabo. Se ele estivesse fazendo algo, não teria tido tempo para estar ali curiando, né? Para estar ali, ó, na mulher alheia, mas está. O segundo, sim, aí entra a cobiça, porque já que ele estava ali, momento errado, lugar errado, ele contemplou a mulher. E permitiu que a cobiça, porque olhar não é pecado. Não é pecado. A cobiça é. O olhar não, porque nós temos olhos, né? E agradecemos a Deus pelo dom da visão. O olhar para alguém, e admirar a beleza de alguém também não é pecado. O pecado está na cobiça. O pecado está em você deixar o seu corpo inflamar com sensualidade. Olhar desejando, olhar cobiçando, se demorar no olhar. Porque eu posso olhar para um irmão, para uma irmã, para uma criança, para um jovem, e dizer que bonito. Porque eu não sou cega, você não é cego. Então você pode olhar, você pode até admirar a beleza, você não pode cobiçar. São duas coisas bem distintas, olhar e cobiçar. E Davi olhou e cobiçou. Pela cobiça, ele se permitiu como rei. Olha porque eu disse para você que talvez, lendo o versículo, meditando na passagem bíblica, você te leva a imaginar que aqui, que tenha sido por pouco tempo, mas aqui Davi está se sentindo, posso tudo. Sou o cara, posso tudo, sou o Davi. Porque ele se permite não ir à batalha com todo o seu exército, como era de costume, e como todos os outros reis estavam fazendo. Todos os outros reis estavam nas batalhas com os seus exércitos, apenas Davi ficou. Então isso é diferente, é uma situação atípica. Porque, só Davi que ia e um dia ele estava cansado, natural, mas não. Naquela época, vimos aqui na Bíblia, dentro da palavra do Senhor, que o normal era que todos os reis estivessem com os seus exércitos, e Davi não estava. Essa é a diferença da situação. Além desta questão, nós vemos aqui que ele simplesmente olhou, eu sou o rei, eu posso, vai lá e busca aquela mulher para mim. Você entendeu? Ele não chegou sequer a questionar, não chegou sequer a pensar, peraí, eu não tenho esse direito. Eu sou o rei, mas também sou homem. Porque quando ele pergunta quem é, lhe é dito, mulher de Urias, que é a mulher de alguém. Eu sou Davi, o menino segundo o coração de Deus. E nos mandamentos do Senhor, porque eu sou o mesmo que me revoltei com Golias, porque estava insultando o nome do Senhor. Porque estava desonrando Deus de Israel. E esse Deus de Israel tem um mandamento dizendo que eu não devia nem ter cobiçado essa mulher e que eu não posso ter essa mulher, porque essa mulher tem um marido, ele nem cogitou. Ele se colocou ali no patamarzão de rei e vai buscar lá para mim. É mim, eu quero. E pronto, tá bom. Tá aqui na referência os versículos para você encontrar cada passinho você ir seguindo, tá? Aí sim, nós vamos para o terceiro, que é o adultério. Ele leva Batseba para o palácio e ali os dois cometem o adultério. Porque Davi sim já tinha mulheres também e
Batseba era casada, então entrou adultério, que alguns colocam como fornicação, mas a fornicação é entre duas pessoas que não são casadas, mas também não deviam estar tendo intimidade por não serem casadas, é relacionamento íntimo antes do casamento. Então aqui não é, mas nesse caso não é fornicação, é adultério mesmo, porque eles eram casados. Em seguida, o quarto, a indução ao erro, porque ele vem errando. Agora ele vai induzir Batseba a errar. Porque quando ela descobre a gravidez, que ela conta ao rei, que está esperando um filho seu, ele a induz a receber o marido, sem lhe contar nada do que se passou, para que ela viesse dizer ao marido, depois de ter tido relações com o seu marido, de que aquele filho era dele, e tudo ficaria resolvido. Então, aonde está aquele Davi que conhece o poder de Deus, que sabe a fé do Senhor, que tem aquela fé no Senhor, que sabe que Deus contempla muito mais? Aquele Davi que dentro da casa dele foi dito pelos lábios de Samuel, Deus não vê como homem, Deus vê muito além. Então ele sabia que Deus estaria vendo. Que a respeito dele foi dito que Deus vê além. Mas nem isso impediu Davi de permanecer ali, na sua empreitada. E nós vemos aqui que nós estamos falando de escolhas erradas e suas consequências, porque uma vai puxando a outra. O estar ocioso levou a cobiça, que levou ao adultério, que agora leva a mentira, e a induzir o outro a mentir. Correto? Aí nós vamos para o 5, que foi a mentira, que é induzir, mentiu. Manda vir o servo sem necessidade nenhuma, inventou lá uma história para que Urias pudesse vir, para Urias estar na sua casa, porque quando Urias estivesse na sua casa, na mente dele, premeditado, irmãos, fosse hoje aqui no tribunal do júri, com premeditação, com dolo. É para Urias vir, porque eu vou dar uma folga, e ele vai para casa. Quando ele for para casa, ele vai estar com sua linda mulher, porque Batseba era uma mulher linda, Davi, o rei, a desejou lá do alto. E Urias não vai vir para casa e não querer estar com a sua esposa, depois vai saber quanto tempo já estava ali, em batalha. Mas Urias vem e observa aquele que está abaixo. Ele honra os mandamentos do Senhor. Urias vindo, ele se sente indigno de se dar ao desfrute de estar na sua casa, num conforto, aquecido, sendo amado, desfrutando do prazer da companhia da sua esposa, enquanto seus companheiros estão na batalha em nome de Deus. E ele não entra para casa. Ele não se deita com Batseba, de maneira nenhuma. E isso chega aos ouvidos de Davi. Davi disse: agora, ele abusa do seu posto de rei, para dar ordem, para encerrar o período de Urias na guerra, para ele voltar apenas para colocá-lo nessa emboscada, a qual Urias não caiu, porque estava ali, vigilante, honrando. Mas ele mais uma vez vai abusar da sua autoridade, só que agora conspirando para um assassinato, que é o 7º. Conspiração para assassinato. Porque alguns vão dizer assim: Davi não matou, para mim matou. Mas ele conspirou. Primeiro, antes de matar, ele conspira para o assassinato. Quando ele pede para o chefe dos exércitos, Joabe, colocar Urias na frente da batalha, no lugar aonde estivesse em desvantagem. Você entende? E por ser o lugar que ele estava em desvantagem, com certeza, não é coloca ele ali no meio do exército, coloca ele à frente. Porque alguém vai morrer. Não, nas batalhas existem as perdas. Isso da vida, em geral. Mas nós estamos aqui falando de um campo de batalha. É óbvio que os que estão na linha de frente estão mais propensos à morte pelo primeiro ataque. Então ele coloca ali, na linha de frente, Urias no local estratégico aonde eles já estavam em desvantagem. Exatamente para que acontecesse o que aconteceu. Urias morreu. Então, para mim, entra o 8º, que é o homicídio. Davi culpado da morte de Urias. Aí ele comete o 9º, também repreendi. Todos esses aqui, já ditos por Deus, ele bem sabedor de que estava errado. O jugo desigual. O profeta chega em Davi e ele conta uma bela história de um homem que está sendo desonesto, injusto, por causa de uma ovelha. Porque cobiçou a ovelha de um coitado, de um seu servo. E Davi se ira: não, tem que punir esse homem com a morte, como está na lei. Uma lei que dizia que aquele feliz com a morte também deveria
pagar com a morte. Nós vamos ver no capítulo 12 que quando Natan conta a historinha para ele, do Senhor que tinha um servo, que tinha uma ovelha, que era como se fosse de estimação e era a única que o vizinho tinha, e vem lá o seu Senhor que já tinha várias, mas mesmo assim toma a ovelha. Davi entra logo na lei, porque aí ele lembra que existe uma lei de Deus. Olha o jugo desigual entrando. Olha aquilo que você olha para o outro e diz, você não pode fazer tal coisa, mas você está cometendo. Foi o que se passou aqui com Davi. Ele acabara de tomar uma atitude assim, um grau muito, muito, muito além. Mas ele está aqui condenando a história que Natan está lhe contando. E ele diz que este homem tem que ser condenado à morte e 4 vezes mais deverá ser restituído àquele que levou o prejuízo. Então aqui ele entrou em julgo desigual, porque ele julgou de uma maneira o que o homem da história teria feito e de outra maneira aquilo que ele próprio havia feito. Quando Natan disse para ele, então, meu senhor, este homem é você. Você fez assim. Tem diversas mulheres e podendo ter diversas mulheres, escolheu tomar para si a esposa de Urias. E para tal fez o que fez com a vida dele. Ali eu imagino como quando Deus está sabendo de tudo. Eu não sei se por algum momento passou pela cabeça dele que estaria ficando encoberto. Nenhum momento esteve encoberto. Nós podemos até cometer atos crendo que no secreto, naquele momento que é só você e o Espírito Santo, porque deixa eu te falar, o Espírito Santo está sempre vindo. Mesmo quando você não o convida a ocupar o lugar dele, que é de morada, que é o teu corpo, que é para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas ele precisa do nosso convite. Mas sinto te dizer que quando você não o convida, ele permanece próximo. Então ele contempla o que você faz, ele contempla o que eu faço. Mesmo que nós não estejamos cheios dele, estamos com ele. E ele contempla o que fazemos. E Davi se esqueceu de que o Espírito de Deus estava para ver o que ele havia feito. E aí começam o quê? Tem o 10º. Eu parei no nome, jogo desigual. E o 10º não é um mau testemunho, é o escândalo. Uma palavra do Senhor diz, é necessário que eles ajam, mas ai de quem eles vieram por Davi. E ai de Davi. Porque não tem um versículo específico, a história em si, né? 2 Samuel, capítulo 11, completo, é essa história desse escândalo. Porque em nenhum momento ele se preocupou em ocultar, chamava os servos, vai lá e busca Batseba e traz, a Bíblia não relata quantas vezes, mas imaginamos que não tenha sido uma única vez. Chamar Joabe para colocar Urias na frente, quer dizer, tudo o que ele fez, muita coisa foi encoberta, mas muita coisa também foi sem nenhum zelo, nem de esconder. Ficaria a diferença se ele tivesse escondido? Não, de forma alguma, porque o pecado foi cometido. A questão é que além de já estar pecando, denegrindo você, sua imagem, desrespeitando as leis do Senhor, você ainda está como um rei que devia honrar a posição que foi colocada por Deus, que destituiu Saul para colocá-lo no trono, e ele não estava honrando, e assim dando mau testemunho de Deus. E ai de quem vier os escândalos, porque ele fez o escândalo. Além de cometer o ato dele, seria culpado e julgado culpado de todas as maneiras. Ainda que ele sozinho tivesse pego Batseba escondidinho, que ninguém viu, ninguém ficou sabendo, ele tivesse dado um jeito em Urias sem ninguém saber, o pecado já está feito. A consequência já tem, mas ele acrescenta, ainda não se preocupando nem em honrar, né, em preservar o nome de nosso Senhor. Aquele que ele lutou lá atrás. Eu vou contra Golias porque ele está insultando o nome do Senhor. E agora eu vou fazer toda esta lambança sem nem me preocupar em estar dando mau testemunho do nome do Senhor. Então você vê aqui as duas vertentes totalmente opostas, uma da outra na vida da mesma pessoa. Não são dois homens diferentes, é a mesma pessoa. Lá um rapaz vigilante, e aqui um homem inconsequente. E por um segundo parado, desobedecendo a ordem de Deus de estar lá na batalha e ter ficado em casa, um minuto de ócio causou todo esse caos na sua vida particular, no seu reino, porque agora nós entramos no que, irmãos? Nas consequências. Ele tomou a decisão de olhar, ele tomou a decisão de pegar para si, ele tomou a decisão de fazer dela sua concubina no momento, né? Apenas, não dá nem para usar um termo, porque ainda não era esposa, não era também concubina, porque ele não podia declaradamente dizer para ninguém. Ele tomou o ato de fazer dela uma meretriz, de desonrar a moça, né? Levando-a para sua cama. Ele tomou a decisão de matar Urias, e ele foi tomando uma decisão
pior do que a outra. E quando Natan diz para ele que é ele quem fez tudo isso, e ele mesmo se sentencia. O que eu acho engraçado, assim, que você precisa refletir nesta questão sobre esse estudo da vida de Davi, é que ele mesmo se sentenciou, não foi Natan. Deus não usou o profeta para dizer, olha, fala para meu servo que vai ser assim, assim, assim na vida dele. Não, ao contrário, Deus é tão misericordioso, e quando ele vai usar Natan, ele vai usar Natan para dizer para Davi, tá, eu te perdoo. Em nenhum momento alguém chegou e o condenou. Ele mesmo, conhecedor que era das leis, dos mandamentos, da ordem que deveria ter obedecido diante de Deus, de como deveria ter se portado diante de Deus, e quando ele abre sua boca no seu jugo desigual, dentro de um pecado, mas ele abre os lábios para dizer que tal seja morto e que tal pague 4 vezes pela ovelhinha tirada, ele vai pagar essas 4 vezes. Da morte, o Senhor o livrou. Quando você lê de hoje em diante, ou se você já sabia, releia, Salmo 51 é o salmo que depois que Deus usa Natan, dá aquela estratégia ao profeta, para através daquela parábola, daquela história contada, mexer com o coração do rei, fazer com que o rei dentro de si se indigne, porque como tal pessoa pode ser tão cruel, quando ele viu em si que essa crueldade veio de dentro dele, ele reconheceu os seus erros. E aí nós temos o Salmo 51, onde ele diante de Deus se derrama, pede perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, entende que somente Deus pode livrá-lo da morte, porque ele sabe que é digno dela, pelos pecados e pelas leis da época, né, irmãos? Pelas leis da época. E aí é quando ele diz para Natan, eu pequei contra o Senhor. Com os próprios lábios ele diz, eu pequei contra o Senhor. Ali ele já não se preocupou mais com o reino, com o trono, com o homem Davi. Ali caiu nele o entendimento de meu erro está em pecar contra o meu Deus. O que as pessoas aqui esperavam de mim como rei, pouco me importa, mas eu pequei contra o Senhor. Aquele que me tirou lá do pasto, aquele que me levantou, aquele que me assentou no local de príncipe, fez de mim um rei, e eu pequei contra ele. Ali o Senhor sondou aquele coração. Davi, o pequeno Davi, com um coração igual ao de Deus, semelhante ao de Deus. Ali o Senhor usa Natan para dizer, quando ele diz, eu pequei contra o Senhor, já esperando que a sentença dele será a morte. Natan diz, mas não morrerás. O Senhor lhe perdoou e não morrerás. Ele não morreu. Mas aí vieram as consequências sobre a sua vida. E as consequências não foram poucas, irmãos, não foram poucas. Batseba engravida, com choro, com luto. Depois temos entre seus filhos incesto, estupro, morte, perseguição pelo próprio filho. Todos os versículos, as referências estão aqui na descrição. A tragédia entra na casa de Davi. Talvez o que mais foi custoso para eles, não teremos nunca como saber, porque é só o coração dele com Deus, a rejeição do Senhor em receber de suas mãos a edificação de um templo, por julgar indigno, sujo. Sei que o Senhor o perdoou os seus pecados, e quando Deus perdoa, ele lança no mar do esquecimento, mas das tuas mãos eu não posso aceitar, porque você sujou as suas mãos com sangue. Então, as consequências do pecado não foram poucas para Davi. Permaneceu após com sua esposa. Deus é tão misericordioso que, além de perdoá-lo, aceitar o perdão por ter julgado que era sincero, que vinha do coração, além disso, ele acrescentou à vida de Davi mais filhos com Batseba, trazendo assim Salomão e colocando esta promessa sobre a vida de Salomão, que ele sim, nas mãos de seu filho com Batseba, com a mulher também pivô de toda essa situação. Mas o Senhor diz, eu receberei das mãos do teu filho, eu aceitarei o tempo, mas não das tuas. Ele precisou penar, fugir de filho para manter sua vida, ver sua família sendo destroçada de dentro para fora por causa de um momento inconsequente. Então, fica a lição de que sim, Deus nos ama tremendamente, infinitamente, imensuravelmente. É o amor de Deus. Mas isso não nos dá autorização para pecarmos, errarmos. Saber que Deus nos perdoa não pode fazer de nós
pecadores conscientes de que, eu sei que depois o Senhor me perdoa, depois eu vou pedir perdão. Quando o Senhor libera este perdão, é porque ele sentiu que o pedido de Davi veio acompanhado de sinceridade. E o perdão acompanhado de sinceridade, ele não tem a premeditação junto de vou fazer e depois eu sei que Deus perdoa. Eu vou para o mundo de novo mais uma vez e vou fazer tudo o que eu quiser porque eu sei que meu pai vai estar sempre lá me esperando com um banquete. Aí não há perdão, né? Então nós precisamos estar atentos, estar vigilantes e não menosprezarmos a inteligência de nosso Deus. Deus contempla quando o que fazemos é de coração, quando tem sinceridade ou não. Você pode fazer 50 vezes o mesmo erro, reconhecendo diante de Deus a tua fraqueza que eu não consegui ainda me libertar. Mas você não pode cometer 2 vezes o mesmo erro conscientemente pensando, quando chegar diante de Deus ele perdoa, porque aí o perdão não vem. Então que nós venhamos vigiar. Amém? Esse foi o estudo de Davi, seus pecados e suas consequências. Aí você que veio comigo até aqui, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sem você esse canal não existe, esse programa não permanecia. Então muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. Mas curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para ser avisado sexta-feira que vem do próximo Fala Deus. Começa a participar, a ouvir. Separa 1 minutinho do seu dia, minuto da graça. Ouve a oração pela manhã. 1 minutinho, é só 1 minuto. Para a graça do Senhor continuar sendo derramada sobre a sua vida. Eu sei que a graça do Pai nos acompanha em todo o tempo. É que às vezes na correria nós não conseguimos tirar 1 minuto. Eu às vezes observo que vai fazer um futebol, tem 1 minuto de silêncio, não sei para quê. Você vai na escola, tem 1 minuto de silêncio, vai numa palestra, 1 minuto de silêncio. E nós às vezes nos esquecemos de tirar esse 1 minuto de silêncio para Deus. Esse 1 minuto de reflexão pessoal. Então, aproveita esse minuto da graça aqui do canal, pega esse minutinho, ativa o sininho de notificação, quando chegar o lembrete aí, Bispa Ana, minuto da graça, ouve, medita, agradece e deixa o Senhor continuar operando na sua vida. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja constantemente sobre a tua vida, a tua casa e toda a sua família, hoje e sempre, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Deus abençoe.